expelindo o gás carbônico. Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Eu sou Eduardo Araújo, estou na companhia do Paulo Guedes, do Carlos Alberto Ferreira e do Nelson Tavares. Apesar de que eu troquei o teu também, Você né, também Eduardo? me chamou de Eduardo Guedes. Eduardo Guedes. Prezado ouvinte, Tudo em casa. O nosso programa é Jornalismo Espírita Interativo no ar. Você pode ligar e participar, o telefone é o 3386-1400, ou pode enviar a sua mensagem pelo WhatsApp, o telefone é o 98486-7633, 98486-7633, mas não se esqueça de se identificar, colocando seu nome, seu bairro e sua cidade. E você, internauta, ouça e assista ao nosso programa em tempo real, no Brasil e no mundo, em radioriodejaneiro.am.br. E agora a grande novidade, estamos aqui ao vivo pelo Facebook, primeira transmissão, programa Debate na Rio, ao vivo pelo Facebook. Que pena que o nosso querido Gerson Monteiro não está aqui fisicamente, que eu acho que espiritualmente ele está. Ele que sempre foi um grande idealizador das novas tecnologias. Nosso amigo Gerson Monteiro foi quem colocou a Rádio Rio de Janeiro na internet, já vislumbrando que o futuro da rádio, como ele já dizia naquela época, era a internet, já que o AM cada vez mais está deixando de existir. Então estamos ao vivo no Facebook, também tem Twitter agora, estamos em todas as redes sociais. Nosso Caio está aqui gravando a gente, estamos com o Luiz Carlos na técnica, sendo auxiliado hoje pelo Paulo de Tarso, filho do Paulo Guedes. A Maria de Fátima Miranda também está lá, fazendo uma boquinha, comendo alguma coisa. Tem a Sheilinha no telefone, a Dona Zita, a equipe completa, para tratarmos de um tema maravilhoso, um tema que nos gratifica, que nos deixa feliz, que é falar de Jesus. Falar de Jesus é sempre maravilhoso. E a pergunta da produção do programa é a seguinte: é possível praticar a humildade ensinada por Jesus? E aí nós vamos ler o texto que nos serviu de base para o programa de hoje. O texto é Jesus e Humildade. É um texto do livro Religião dos Espíritos, que é um livro maravilhoso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então vamos dar uma lida aqui no texto. Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, num tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer ele mesmo ao chão da terra e experimentar-lhes as vicissitudes. Então é difícil para a gente imaginar, né, prezado ouvinte, o que significa Jesus sair das esferas celestes em que ele vive para estar conosco aqui no planeta Terra. Isso há mais de 2000 anos. Se hoje está difícil, a gente acha que é difícil, imagine naquela época. Continua aqui o nosso Emmanuel. Indubitavelmente, contava com um poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo mandar-se os discípulos ao encontro dos sofredores, para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto de estrada, a fim de ofertar-lhe alívio e esperança, fortaleza
e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou até o último dia da luta entre aqueles que mais amavam. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás. Autor de crimes confessos, contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas soezes, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou-o, em pessoa, às portas de Damasco, visitando-lhe o coração por sabê-lo enganado na direção em que se movia. E termina Emmanuel. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma, que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam sem constrangimento ou barulho a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Então, prezado ouvinte, nós agimos para com Jesus assim como agia Judas. Judas não entendia essa humildade do Cristo e esperava que Jesus libertasse o povo judeu através da força. Nós, espíritas, muitas vezes agimos da mesma forma. Estamos aqui hoje falando sobre Jesus e a humildade. Porém, no nosso dia a dia, muitas vezes, agimos completamente diferente daquilo que se espera de um cristão, daquilo que se espera de um seguidor do Cristo. Não basta, como está no Evangelho, uma mensagem de Simeão, não basta que a gente se diga cristão, não. Estamos aqui com o Paulo Guedes, que está aqui na ponta direita, ao vivo no Facebook. Olha lá, Paulo Guedes, ó. Hoje estamos ao vivo. E ninguém avisou a gente que a gente já viu mais bonito, não temos equipe de maquiagem ainda, mas o ouvinte vai ter a caridade. É possível praticar a humildade ensinada por Jesus? Muitas pessoas falam o seguinte, Paulo: Jesus é Jesus e eu sou eu. Eu sou inferior, eu não tenho condição nenhuma de ser igual a Jesus. A ideia não é exatamente de sermos iguais a Jesus, porque estamos muito longe disso. Mas será que isso torna inviável praticar a humildade como Jesus ensinou? Olá, Eduardo, Carlos, Nelson, ouvintes. Eu não tenho dúvida que é possível. Principalmente porque Jesus afirmou que era. Quando a gente vai para o Sermão do Monte, que, ao meu ver, é o principal sermão de Jesus, né? A primeira bem-aventurança que Jesus fala é bem-aventurados os pobres de espírito. Se a gente for buscar a origem da palavra, que é Ani o Ebion, que significa o seguinte: o pobre, humilde e indefeso que coloca toda a sua confiança em Deus. Ele diz que essas pessoas receberiam o reino dos céus, que é um reino interno. Se Jesus nos coloca essa possibilidade abrindo o sermão principal dele, é porque é possível. E eu vejo como essa bem-aventurança a principal bem-aventurança que sustenta todas as outras. Porque a humildade ela sustenta todas as outras bem-aventuranças. Então fica muito claro que sim. Sobre isso que o Eduardo estava falando, tem algumas pessoas que colocam, mas Jesus é Jesus, né? Mas Jesus ele sempre deixou claro que o que ele fazia, nós poderíamos fazer também e até bem mais. Existem algumas visões, né? Principalmente lá no ano 85, tinha os docéticos. Era um grupo que acreditava que Jesus surgiu no mundo sem corpo físico. Então, para Jesus, tudo era muito fácil. Mas Jesus sempre deixou muito claro que não era nada disso. Tanto é que essa visão ela foi expurgada do cristianismo. E a gente vê que essa visão também ela tentou ser colocada na doutrina espírita no início.
Porque são as trevas tentando colocar Jesus como um alvo inalcançável. Porque quando você diz que Jesus ele está fora dos padrões da Terra, que ele veio de forma diferenciada, é muito fácil para ele, mas é difícil para a gente. Mas não, Jesus mergulhou na carne, sim. E ele mostrou, através principalmente das suas atitudes, e conduzindo os seus apóstolos a agirem da mesma forma, que seria possível para todos nós. Então, a humildade ela é possível e necessária. Porque sem a humildade, a gente não consegue caminhar pela trilha das bem-aventuranças. E é bom a gente lembrar do que é bem-aventurado. A palavra em aramaico é Macarios, significa extremamente feliz. Jesus disse que seríamos extremamente felizes se seguíssemos aquilo que ele nos orientou. E a humildade norteia tudo isso. Então, é possível sim. Então, vimos aí o Paulo Guedes. Está entrando algumas perguntas aqui. E o nosso debatedor, que é o André Monteiro, já mandou uma pergunta difícil aqui. Ele está lá na escuta. E eu vou segurar a sua pergunta, o André Monteiro, para passar para o Nelson Tavares, que ele colocou uma parte jurídica aqui com Jesus. Então, parte jurídica é contigo. Você que é professor de direito. Mas vamos esperar um pouquinho. Agora vai vir aí o Carlos Alberto para também responder a pergunta da produção do programa. É possível praticar a humildade ensinada por Jesus? Seja bem-vindo, Carlos. É possível, sim. Vamos lembrar aqui que o nosso querido Jesus, ele já nos disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o modelo a ser seguido. E se é o modelo, essa possibilidade, ela existe e vamos trabalhá-la. Então, uma das essa virtude, ela deve conduzir a atitude do homem perante a sociedade. Então, quando se fala em humildade, habitualmente se pensa num ser de cabeça baixa, cabisbaixo, pequenas atitudes, atitudes de aceitação passiva. E Jesus, ele tinha como conduta, como condução, a humildade e a caridade. Eram os dois grandes exemplos trazidos por ele. Tá? Então, ele não era um ser de aceitação. Ele nos ensinou sim, sim, não. Ele trouxe para nós a possibilidade de não ser conivente, né? Às vezes a gente pensa assim, a tolerância, né? A gente pode ser tolerante. Ser tolerante é uma coisa, né? Ser conivente com alguma coisa que esteja errada é outra totalmente diferente, entendeu? Então, uma outra característica, né, do ser humilde é justamente a certeza absoluta de que o seu ato tem a sanção dada pelo Cristo. E precisa ser desenvolvido. E não nos esqueçamos que o Cristo é aquele mestre que nos ensinou a medida realmente de quando nós temos que nos conduzir dentro daquilo que está certo ou está errado. Há no Evangelho um capítulo que eu gosto muito, é seguir a Deus ou a mamão, né? Então, às vezes é interessante porque nós que atuamos no movimento espírita, na casa espírita, e que trabalhamos os verdadeiros caracteres, né? Os verdadeiros elementos da caridade, vamos trabalhando dia a dia, a benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento. Isso é trabalho do dia a dia, nas casas espíritas, nos grupos de visita. Então, nós vamos trabalhando justamente essas virtudes. Nós vamos silenciando esse nosso orgulho, vamos silenciando a nossa vaidade, né? O nosso egoísmo. Os espíritos nos lembrando todo momento os ensinamentos do Cristo. Ama teu próximo como a si mesmo, anda a Deus sobre todas as coisas. Então mostra que devemos desenvolver a capacidade de amar e calar também esse egoísmo dentro de nós. Então, esse é o verdadeiro trabalho que nós seguimos o modelo.
trazido por ele e no que nos mostrou o progresso do espírito, o progresso da sociedade, o progresso em todos os elementos, e que nós possamos até, no nosso desenvolvimento de relações entre os nossos irmãos, no trabalho, no lar, na nossa vida, desenvolver essa capacidade não só de amar, mas de ser simples de coração, ser humilde. Isso precisa ser trabalhado por todos nós. Confiar, ter confiança em Deus. Entendeu? Eu acho que esse é o processo. É verdade. A melhor maneira da gente aprender se a gente está no caminho certo para a humildade ou não é quando nós somos testados. Não adianta, se eu convivesse, nós aqui, com Mário Tereza, Chico Xavier, Gandhi, Irmã Dulce, é fácil ser humilde com eles, né? Agora, é quando alguém nos instiga, nos cutuca, faz alguma coisa, é que a gente vai ver a nossa reação. É nesse momento que a gente vai aprender. Por isso que Chico Xavier falava que aqueles que o agrediam davam a ele a oportunidade de praticar aquilo que Jesus ensinava em seu evangelho. É tudo muito bonito, né? Mas na prática, quando alguém nos agride, nos ofende, não é assim que a gente pensa. Nelson Tavares, ali na ponta esquerda, é possível praticar a humildade ensinada por Jesus? É a pergunta da produção do programa. Olá a todos, é sempre um prazer estar com vocês. Bom, é possível sim, se Jesus se coloca como guia e modelo, é de um modelo de um ato a ser praticado. Bom, mas a gente queria refletir aqui agora sobre a essência do que Jesus considerava humildade. Do ponto de vista do radical de humildade, que decorre de humus é adubo. Adubo é aquilo que proporciona o crescimento de alguma coisa. Jesus se colocava como alguém que, conhecedor exato da medida do seu potencial, usava-se como instrumento para que tudo aquilo que o outro poderia realizar viesse a ser realizado. Muitos de nós vê a humildade como um ato daquele que fica apagadinho, quietinho e que não assume responsabilidades, que não quer aparecer. Imagine que a espiritualidade deseje que você realize algum trabalho e quando esse trabalho aparece para você, você diz, não quero fazer não, porque quem sou eu, ai de mim, e o trabalho está ali para ser realizado. Isso não é humildade, isso é omissão. Humildade, você consegue perceber, vou recomendar a vocês o Boa Nova, a gente já falou dele, Psicografia do Chico Xavier e texto de Humberto de Campos. Queria ler o último parágrafo do capítulo 25, só para vocês entenderem. Jesus falando. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu realmente o sou. Então, Jesus não se colocava, ainda que humilde, na condição de quem não reconhecia a sua própria condição. Ele dizia, tem razão, eu realmente sou mestre e senhor. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que fez sinceramente o menor de todos. Aquele que se fez o menor de todos. Humildade, portanto, é o reconhecimento da exata medida e possibilidade da sua atuação. Ser humilde não significa apagar-se no exercício das suas atividades devidas, mas reconhecer que o reino de Deus não é deste mundo. Quando Jesus se coloca com essa informação primorosa, meu reino não é deste mundo, ele está dizendo a humildade de que a gente precisa para realizar a nossa tarefa é reconhecer que aqui somos instrumentos, porque a colheita dos bons atos vai se dar efetivamente no plano espiritual. É isso aí. Os nossos ouvintes já estão participando aqui em grande número. Eu já estou ficando preocupado, porque 1 hora de programa, do jeito que a coisa está indo, vai ficar difícil, né? Mas a gente fica feliz de ver tanta participação. Essa transmissão ao vivo no Facebook, essa inovação é muito importante, porque é uma mídia social, acredito eu, hoje a mais importante que temos no mundo, e que podemos, através do Facebook, você que está aí nos assistindo, você pode compartilhar, e seus amigos, a sua lista de amigos, todos, quem tiver interesse, claro, vai poder acompanhar o programa. É uma maneira de divulgarmos a rádio e, mais do que isso, divulgar a mensagem do Evangelho de Jesus através da doutrina espírita. E aí, como ainda tem 5 minutos, já vou começar pegando pesado, vou ter que começar com
o Nelson Tavares, porque o André Monteiro, que é um debatedor nosso aqui da rádio, olha a pergunta que ele mandou. Ainda bem que o Nelson está aqui, ó. E não tem nada combinado não, vocês estão vendo aí pelo Facebook, só eu que consigo ver a mensagem do WhatsApp. Aí diz aqui o André Monteiro: bom dia, debatedores. Para vocês, Jesus reformulou e influenciou os sistemas jurídicos ao adotar o perdão em substituição ao olho por olho e dente por dente da lei de Moisés e demais códigos jurídicos das civilizações antigas? Mas o André Monteiro estava que estava, hein? Deus te abençoe, André, meu filho. Logo hoje, que é ao vivo, assim, no Facebook, o André Monteiro já começou pegando pesado. Deixa ele sentar aqui, que aí vocês mandam as perguntinhas para ele. Pergunta para ele também. Mas é perfeito, André. A gente tinha a ideia de igualdade como a base, né, de justiça. Se você perguntar o que é ser justo, muitos dizem tratar a todos de maneira igual. Só que há um problema nisso. Nem todos nós temos as mesmas potencialidades, os mesmos carismas. E aí Jesus modifica isso de uma forma muito inteligente. De maneira que hoje a gente tem a ideia de igualdade no direito de uma maneira diferente. Hoje, igualdade é dar aos iguais tratamento igual e aos desiguais tratamento desigual na medida da desigualdade. Eu digo isso com relação aos filhos. Pai e mãe dizem: não, eu amo tudo igual, trato igual. Quem trata a todos de maneira idêntica vai tratar algum de maneira equivocada. Porque os filhos merecem orientações diferentes. Diferente não significa com hierarquia, não. Significa dentro da real necessidade. E Jesus veio mexer. A gente sabe que a tarefa de Jesus não foi realizar todo o trabalho, que o Consolador prometido veio depois para fazer isso. Mas Jesus veio mexer com a essência dos valores sociais, entre eles com os valores do direito que predominava na época, que era o do olho por olho, dente por dente, que é a ideia de Talião sobre essa proposta de vou te dar exatamente aquilo que você oferecer. E Jesus diz: o perdão altera substancialmente essa estrutura, porque se o reino dele não é nesse mundo, essa verdade que vem dos céus precisa também alterar a verdade dos homens. Os sistemas jurídicos são alterados, porque a justiça humana ainda é falha, a de Deus é permanente. Só complementando uma coisa, né? Eu sei que alguns ouvintes devem estar lembrando aqui que Jesus disse que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento. Né? É só a gente observar que no Velho Testamento, o judaísmo, eles tinham 3 leis: a lei moral, a lei religiosa e a lei civil. Jesus, quando fala isso, ele está se dirigindo à lei moral. Porque a lei religiosa e a lei civil ele revogou em vários itens, inclusive nesse. É verdade. Porque eram leis humanas. Aquela que é moral, aquelas que vinham de Deus, que eram as leis divinas, ele deu cumprimento a todas elas. Mas essas, por serem ainda adequadas à época e à cultura, né, da época, ele foi revogando o apedrejamento da mulher adulta e tantas outras passagens. Jesus foi corrigindo o que se fazia necessário. E até hoje precisamos corrigir tanto. Você bem lembrado. Então, prezado ouvinte, estamos chegando ao final do primeiro bloco. Daqui a pouquinho vamos voltar. Lembrando que você está comigo, Eduardo Araújo, Paulo Guedes, Carlos Alberto e o Nelson Tavares. O intervalo é rapidinho e já voltamos com o programa Debate na Rio. Debate na Rio. A gente no intervalo costuma falar umas brincadeiras aqui. Agora vocês estão aí assistindo a gente vai ter que estar se comportando aqui. Continuar falando de Jesus. É bom que a gente se comporta. Esperamos que todos vocês estejam gostando do programa. Tem muita participação, sobretudo pelo WhatsApp, mas pode mandar pelo Facebook também, não é? E é até legal vocês mandarem pelo Facebook, a gente depois pode ver a participação de vocês e responder. A gente pode não conseguir ter como responder agora, mas depois em casa, à noite, de madrugada, que ninguém dorme, a gente vai respondendo aí as perguntas, as participações. É uma ferramenta que vai nos ajudar muito. Eu achei muito legal a gente tá iniciando, né, esse tipo de programa, somente no Facebook, com Jesus, né? Sim. É fundamental, né? Jesus, eu costumo falar, né, que é o nosso ilustre desconhecido. Todo mundo fala de Jesus, mas ninguém conhece.
grande maioria não sabe nem o que é o Evangelho de Jesus. Então a gente tá tendo esse alcance que é fabuloso do Facebook para falar de Jesus, é fundamental. Né? Pode tomar água também, tá mesmo estando ao vivo, né? Tomar uma aguinha. A gente vem estudando Jesus há tantos anos, né? Eu me lembro uma vez o Emmanuel falando, né, que dos grupos de estudo que ele participava no mundo espiritual, ele era apenas um pequeno aprendiz. Né? Um pequeno aprendiz. Tu imagina Emmanuel com toda a capacidade de falar de Jesus, era um mero aprendiz. Imagina a gente. E a nossa irmã Regina vai estar ao vivo no Facebook. A gente também tem cafezinho, tem chazinho. Opa! Se o ouvinte quiser, tá servido, mas só pelo Facebook. Aí, Regina, dá um tchauzinho ali para o pessoal do Facebook. A nossa amiga Regina. Ela não queria entrar não, tava com vergonha. Olha lá, tá correndo, ó, já saiu correndo. Isso não é humildade, não. Não é humildade. Vergonha mesmo. É vergonha mesmo. Mas é legal, né? Ó, estamos aqui com... hoje vai ser impossível, tá? Vocês que estão mandando mensagem aí pelo WhatsApp, é humanamente impossível a gente ler tudo que tá aqui. A gente vai tentar ler algumas participações. O pessoal tá colocando se acha possível ou não sermos humildes. Claro que é uma tarefa, todos nós estamos tentando exercitar, mas a verdade é que no dia a dia, dentro da nossa casa, como eu falei, eu conversava com o Paulo Guedes, dentro das instituições espíritas, né? O Nelson, que frequenta uma instituição também muito grande, que é a Joana de Ângeles, né? O Seja Barra, o Paulo lá em Jacarepaguá, com o Grupo Espírita Francisco de Assis, e o Carlos Alberto. Leon Denis. Eu, Eduardo, frequento a instituição menor, graças a Deus, que é a União Espírita Carlos Chagas lá em Ramos. Porque quanto mais pessoas na instituição, maior o desafio. E até para você exercer essa humildade, porque existe toda uma questão de poder, porque tem as regras da instituição, tem pessoas que querem burlar essas regras, e como nós devemos agir ao invés de reagir, né? Então, esse é o desafio. Jesus tem que ser o norteador da casa espírita, né? Como sermos firmes sem deixar a humildade de lado? Porque Jesus foi firme. Algumas pessoas confundem Jesus, mas ele foi firme. Ó, estamos voltando aí, ó. Você que está aí nos ouvindo pela rádio não sabe, mas pelo Facebook, agora a gente não pode nem parar. Enquanto está no intervalo, nós estamos aqui falando com o pessoal do Facebook. E aí vocês entraram no ar e a gente estava aqui conversando. Eu estava conversando com o Paulo Guedes numa questão que, dentro de uma casa espírita, por exemplo, você tem que muitas vezes ser firme para manter as regras da casa espírita, mas ao mesmo tempo não pode perder a humildade, né, Paulo? Complementa aí a sua... Eu estava falando, né? Algumas pessoas confundem de ser cristão com ser tolerante com tudo, como na realidade não é. Se a gente for analisar o Evangelho de Jesus, a gente encontra lá o Sermão dos Ais, onde Jesus faz reprimendas sérias aos fariseus, aos doutores da lei, porque aquilo que é certo tem que ser tratado como certo, aquilo que é errado tem que ser corrigido. Entendeu? As pessoas acham que ser cristão é compartilhar de tudo, aceitar tudo. Não, a gente tem que acolher a todos, mas corrigindo, evangelizar, fazer a educação da alma. Então, não dá para ser diferente. Não é dizer, porque eu sou cristão, eu tenho que aceitar tudo. Não, eu sou cristão e vou aceitar tudo que estiver de acordo com a lei de Deus. O que não tiver, eu vou fazer como Jesus fez, reformar. Então, vamos aqui, para quem está chegando agora, você está ouvindo o Debate na Rio. Nosso programa é Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Você pode ligar, participar. O telefone é o 3386-1400. 3386-1400. Tem lá a Sheilinha e a Dona Zita para atender vocês. Pode também enviar a sua mensagem pelo WhatsApp. O telefone é o 98486-7633. 98486-7633. Mas não se esqueça de se identificar colocando o nome, bairro e a sua cidade. E você, internauta, ou se assiste o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em radioriodejaneiro.am.br. E você que já está aí no Facebook nos acompanhando, segundo informações aqui está bombando o Facebook, graças a Deus, esperamos que cada vez mais a gente possa utilizar essa ferramenta. Estamos tratando de um tema aí maravilhoso que é Jesus e a humildade. A pergunta da produção do programa já respondida pelos nossos debatedores, e agora a gente vai dar continuidade com a participação de vocês,
é a seguinte: é possível praticar a humildade ensinada por Jesus? Nós já vimos aqui, de acordo com o que o Paulo Guedes colocou, o Carlos Alberto e o Nelson, que sim, é possível praticar essa humildade, porém não é fácil. Né? E a grande questão é essa: pelo fato de não ser fácil, não quer dizer que seja impossível. Dentre as muitas participações, temos aqui André Monteiro, botou um monte de palminhas para a resposta de Nelson Tavares, né, de advogado para professor. Né? Então, tá tudo em casa. E vamos começar a trazer a pergunta de vocês. Quer falar alguma coisa, Paulo? Não? Para professor de Direito. Né? Professor de Direito. Então, ó, vamos aqui, vou tentar trazer algumas participações de vocês, agradecendo aqui a participação da Sandrinha de Madureira, a Graziella, também aqui mandou, mas não mandou o bairro, o Gervásio também, agradecer a ele. Deixa eu ver mais quem aqui. A Cris, de Duque de Caxias, também agradecer pela participação. A Luciene de Caxias, também está ouvindo aqui a gente. A Mariana de Cavalcante, parece aqui, colocou legal, está gostando muito da novidade. Vamos ver aqui também. A Maria Clara, ela não botou o seu bairro. Agora aqui deixa eu ver como é o nome dela. Tatiana. Ela coloca assim: me chamo Tatiana Lima e sou de Santa Cruz. Gostaria de saber uma coisa que acontece comigo que para mim é muito grave. Quando eu ganho algum presente ou acontece algo de muito bom na minha vida, eu não consigo demonstrar felicidade. Por dentro, eu estou pulando de alegria, mas não consigo demonstrar empolgação. Gostaria de saber o que acontece comigo. Aí ela complementa: eu fico tão deprimida na hora que ganho o presente que a pessoa acha que eu não gostei, mas eu não consigo demonstrar o quanto eu estou feliz. E aí, Carlos Alberto? Vou começar por você agora, que hoje está tudo... Eu já fui para lá, vem para cá, agora é você. O que você tem a dizer aí para a Tatiana Lima? Que ela fica feliz quando ganha um presente, parece até uma atitude de humildade, mas não é bem a questão, é que ela é como se ela não merecesse, alguma coisa... E aí? Eu estava justamente lembrando aqui, quando eu cheguei hoje aqui na rádio, eu me deparei com um companheiro que estava se despedindo lá da menina que estava na portaria. E aí, muito prazer e tal, eu estava ouvindo o debate, aquele negócio todo, e o companheiro falou assim: eu sou o João. E conversamos alguma coisa, eu sou o Carlos. Só que quando ele se despediu, que ele estava de saída, ele chegou para mim e falou assim: eu posso te dar um abraço? Eu falei: não só pode como deve me dar um abraço. Então ele me deu um abraço com tanta vontade, né, que foi um bálsamo para mim. E eu me senti muito feliz com aquele abraço. Aí eu fiquei assim imaginando, como eu posso reprimir, né, uma coisa que me faz tanto bem, né? Então muitas vezes a nossa timidez, né, vamos dizer assim, um pouco ainda assim, a timidez muito envolvida ainda com um pouco assim daquele orgulho de externar o nosso sentimento. Então nós reprimimos esse sentimento dentro de nós, embora estejamos alegres, felizes com aquilo que está chegando. Então, isso é um trabalho que também devemos fazer, que nós devemos externar esse sentimento. Às vezes são pessoas, às vezes nós olhamos ao comentário do Centro Espírita, eu me lembrava, o fulano, mas o fulano é muito sisudo, né? É uma boa pessoa, um bom espírita, mas ele é muito fechado, muito, né? Então o companheiro ainda está naquele trabalho, né? Porque nós não somos uma obra acabada, né? Então nós estamos nos desenvolvendo e estamos aprendendo todos os dias. Tem uma coisa interessante aqui, Carlos Alberto, da colocação da Tatiana Lima, que ela diz que ela fica feliz quando recebe esse presente, mas ao mesmo tempo ela não consegue demonstrar, ela se sente constrangida. Ela não externa. Isso tem muito a ver, né, com a questão de uma culpa inconsciente que trazemos conosco. A Joana de antes trabalha bem isso. Porque quando nós nos sentimos culpados, seja por questões inconscientes, até de vidas passadas e desta vida, é como se nós não merecêssemos, né? Nós não conseguimos entender
é o que nós estamos sentindo, porque a gente recebe um presente, recebe uma boa ação, mas se você mesmo acredita que não merece, aí você se sente constrangido com aquilo. Então, eu acho que o teu caminho é por aí. Você deveria buscar até uma terapia, né, com um psicólogo, para poder entender melhor isso que está acontecendo com você, porque realmente te faz mal e acaba causando uma impressão negativa, né? Vamos tentar correr aqui, gente, senão a gente não vai conseguir responder a todo mundo, não. Deixa eu continuar aqui, vamos ver. Agradecer a Paula de Niterói, também a Jane de Niterói também. O pessoal está mandando muito agradecimento por estar ouvindo aí pelo Facebook, vendo e ouvindo, né? Pelo Facebook. A Luísa, também agradecer a Luísa. Aqui tem pelo telefone Marcos de Piedade. Olha, pergunta mole, mole, fácil, fácil. Olha a pergunta dele. Como poderei me tornar um espírito puro? E aí, Nelson Tavares? Aguardando alguns milênios. Alguns poucos milênios. Na verdade, antes de chegar a espírito puro, a gente tem alguns outros degrauzinhos na escala, né? Importante é a máxima de que a gente precisa ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Em algum momento a gente chega a esse ponto, né? A gente está tentando ser mais humilde. O Marcos já quer ir logo para espírito puro. Agora aqui a Ângela de Quintino, Paulo Guedes, vamos lá. E a grande questão, o que é isso aqui, Ângela? Pelo amor de Deus. Tô longe de ser uma pessoa humilde, mas diariamente pratico ser humilde. E aí, vamos por aí. Deixa eu ler também da dona Zita, que vai na linha da dona Ângela, Zita da Ilha. Ela diz, ainda estamos muito longe de sermos humildes. Haja chão para caminhar. Então a dona Zita e a Ângela de Quintino estão aí pelo mesmo caminho. E aí, a gente tem que lembrar daquele ditado popular, né? Para se andar 1000 metros, tem que começar com o primeiro passo. Muito né? bem lembrado. A gente tem que começar. Porque todas as virtudes são difíceis. Porque se fosse fácil, todos nós seríamos espíritos crísticos. Não o somos, porque o processo de evolução é um processo muito complicado. Porque a primeira coisa, a gente tem que sair da zona de conforto. Nós estamos muito acomodados. E a gente precisa sair disso. E não é fácil. A gente tem que ter atitude, tem que querer. E tem que sair para resolver, para fazer. E a gente não quer muito isso. A gente está ali, está muito bom do jeito que está, está dando para viver. Mas não é isso. Jesus nos conclama o tempo todo para sairmos da inércia, para irmos em busca dessa evolução. Então, claro, todos nós, se a gente fizer uma análise aqui, todos nós não somos humildes, mas já temos alguma coisa da humildade. Estamos no processo de aprendizado. Isso não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Eu adoraria dormir e amanhecer igual o Chico Xavier, mas... Se vendesse na farmácia pílulas de humildade, de caridade, a gente tomava no outro dia, acordava, né? Um comprimido de humildex. Mas não é assim. Não é assim. Nem Simão Col tem, né? Não temos. A gente não encontra isso. Não temos. A gente precisa compreender que é uma tarefa que é árdua e longa. E a gente não vai ser humilde quando chegar ao mundo regenerado. A gente vai estar em processo de aprender a humildade. Só quando formos espíritos puros, vamos ser totalmente humildes. Enquanto isso, não. Vamos lá, dando sequência aqui às participações pelo WhatsApp. O Marco Aurélio de Santa Cruz, ele diz o seguinte: se Jesus Cristo garantiu que podíamos fazer o que ele fez e muito mais, realmente Jesus fala, vós podeis fazer tudo o que eu faço e até mais. Mas como disse Nelson Tavares, em alguns milênios, né? Não é agora, né? Não é hoje, infelizmente ainda não. Infelizmente, né? Porque a natureza não dá saltos. E aí ele complementa aqui, o Marco Aurélio: se o Espiritismo nos afirma que Jesus é um modelo e guia, e muitos irmãos nobres, conhecidos ou anônimos, alcançaram essa humildade nesse mundo, não há o que ser questionado. Apenas a nossa vontade de realmente sermos os cristãos que nos propomos. Portanto, é possível sim sermos humildes como Jesus nos recomendou. Então, muito obrigado aí ao Marco Aurélio. Estou fazendo um pacotão aqui para o Carlos Alberto responder, senão não vai dar tempo. Agradecer também a Miriam Maciel, da Ilha do Governador. Muito obrigado aí pela sua participação, a sua audiência. A Cristina de Irajá, ela diz: estou sempre na escuta, gostei muito da colocação ser tolerante e conivente serem atitudes diferentes. Foi o que o Nelson tinha colocado. Perceber a diferença é tudo.
Analisando algumas atitudes minhas, pude compreender que muitas vezes acho que sou tolerante, mas na verdade estou sendo conivente. E aí, complicado, hein, Carlos? É complicado. Bom, mas vamos É a aqui. Cristina de Irajá. Vamos aqui aproveitando esse pacote e até vamos lembrar que nós ainda estamos tentando herdar a terra, né? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, né? Então nós estamos nesse processo ainda de buscar essa regeneração. Então falta um bom pedaço de trabalho, de desenvolvimento do espírito. Mas o Cristo, ele nos ensinou, quando ele se dirigiu ao jovem em sua passagem histórica pela Palestina: fazei tudo o que a lei de Deus mandar, e sereis abençoados. Então, a todos os companheiros, o dia a dia do homem está pedindo que sejamos bons, humanos, trabalhadores do bem, mais fiéis às leis de Deus. Então, no nosso dia a dia, nós podemos ir desenvolvendo esse trabalho, essa prática, né? Então, a nossa sociedade hoje, né, quando nós nos deparamos, ela pede isso. Ela pede para que todos nós possamos nos envolver diretamente com a grande possibilidade que nos é concedida de sermos pessoas melhores, sermos espíritos melhores, desenvolvendo-se no bem, construindo-se. Nós estamos aqui com uma participação internacional. Muito bom. Ela diz o seguinte: boa tarde a todos, um Feliz Natal com o nosso Mestre Jesus, saúde e paz. Muito obrigado. Graças à internet, esses recursos, nós hoje, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode nos ouvir, né? Então isso é maravilhoso. Viva ao progresso. A Lucimar do Flamengo, ela está dizendo: estou sem Face. Tem problema, né? Tem o WhatsApp, tem a internet pela própria página da rádio na internet, tem Twitter e tem a rádio. Ainda existe rádio, né? Ainda tem. Porque hoje em dia cada vez são mais recursos. Isso é muito bom para todos nós. A Maria Clarice, lá de Petrópolis, sempre na escuta, ela diz: oi amigos, sei que não é fácil, mas sempre penso como seria a atitude do nosso Mestre Jesus. Então me coloco no lugar do próximo. Um Feliz Natal para todos, só Maria Clarice de Petrópolis. Agora já me perdi, Nelson Tavares, não é isso? Agora o Paulo. Não, aqui é democracia, humildade. Mas, enfim, lendo aqui a participação da Maria Clarice, eu penso o seguinte, que quando o Chico, certa vez, estava lá com uma dificuldade de tomar uma decisão e saber o que fazer. E aí o Emmanuel diz para ele o seguinte: Chico, não tem problema. Toda vez que você tiver em dúvida em qual atitude tomar, você pergunte o que Jesus faria. Moleza, não é, Paulo Guedes? Beleza. O Evangelho de Jesus, gente, ele traz as respostas para todas as questões da vida. É porque a gente não se inteira disso. Porque se você tiver com um problema qualquer e buscar o Evangelho, você vai ver que Jesus deixou alguma informação norteadora sobre esse assunto. É o grande manancial de informações que a gente tem, o Evangelho de Jesus. Eu estudo, eu sou teólogo, né? Eu estudo o Evangelho de Jesus, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vai percebendo coisas novas. Cada vez que a gente pega o Evangelho para fazer uma análise, a gente vai percebendo coisas. Por quê? Porque a gente vai aumentando a nossa capacidade de entendimento. Hoje eu entendo um pouquinho mais, amanhã eu entendo um pouquinho, e a gente assim vai crescendo. O problema é que a gente está muito apartado do Evangelho. Não está muito apartado do Evangelho. Uma civilização ocidental que se diz cristã, que muito pouco conhece Jesus. Então, realmente, se eu me colocar no lugar de Jesus diante de qualquer problema, eu não vou cometer erro. Porque aí fica muito fácil. Porque Jesus, ele mostrou através dos seus atos e através dos seus discursos a maneira de proceder. A maneira de proceder. E a gente tem tanta coisa. A doutrina espírita é riquíssima em interpretações dos versículos de Jesus. Emmanuel faz isso com muita
qualidade. O Emmanuel faz isso com muita qualidade. Se a gente tiver o cuidado de fazer esse estudo, de analisar essas questões, a gente vai começar a entender qual seria a conduta de Jesus. E aí a vida fica um pouco mais fácil. Não é que a gente vai ler isso e vai passar a virar Cristo, não. A gente vai entender e aí a gente vai se policiar para fazer aquilo. Agradecer aqui a participação da Eliane, da Andréia, elas não botaram bairro. A Georgette, ela, deixa eu ver aqui, ela coloca abraço a toda a equipe. E a minha amiga querida Zita, dona Zita, que está lá no telefone, está recebendo um abraço da Georgette. Agradecida pelo trabalho de vocês, bom Natal a todos, nós que agradecemos aí pela sua audiência. O Fausto Bento, Engenho Novo, ele diz que está gostando, não conseguiu ver no Facebook, mas gostaria de saber em que livro encontrar o Sermão do Monte. E aí, Paulo Guedes? Olha, tem muitos livros, eu particularmente agora estou estudando num livro que é uma coleção do Chapin, que é o Evangelho, o Novo Testamento interpretando. São 6.000 páginas. Esse é avançado. 6.000 páginas que dá em letra de Bíblia, que dá atualmente dá em torno de 12.000 páginas de livro comum. Só sobre o Sermão do Monte são pelo menos 1.000 páginas. Então é um livro que você lê versículo a versículo e estuda. Aprofundar, né? Entendeu? Mas a gente tem na doutrina espírita vários livros que falam sobre isso, e a gente tem aí uma gama de informações. Temos bíblias, né, que são comentadas, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela comenta. Então é um livro interessante. Eu chamei o Paulo porque o Paulo é teólogo, então ninguém melhor do que ele para responder essa pergunta, tá, Fausto? Agradecer a Luciana Vale, ao Fábio de Japeri, tá dizendo que o programa é maravilhoso. Minha amiga Denise Bianco, ouvindo pelo Facebook, legal. A Rita, Diogo e Rita de Vila Cosmos. Ele diz o seguinte: procuro me esforçar o máximo para ser mais humilde, que assim Jesus fica feliz. É verdade. Um abraço a todos da mesa, um Feliz Natal. Muito legal. Quem vos fala é a Rosa da Vila Cosmos. Parece Rosa da Vila Cosmos aqui. Vamos seguindo. O Cristiano Moreira. O Cristiano que está dando várias dicas aqui pra gente. Tô passando tudo que você manda, Cristiano. A Josi de Piabetá. Estou na escuta. Boas festas para todos. Muito obrigado. A Rosana Rocha. Obrigado também. Monique de Vila Kennedy. Este programa me traz paz. Que bom, hein? Bom, esse é o objetivo da Rádio Rio de Janeiro, né? Levar paz, esclarecimento, conforto espiritual. A Francisca Mendes de Inhaúma diz que tem um defeito terrível, falar do erro do outro e não os meus. Sofro com isso, mas a minha consciência me diz que isso é errado. É errado, né, ô Carlos Alberto? Falar do erro do outro. Não vai fazer ela sofrer mais, não. Fala uma palavra confortadora para ela, entendeu? Até mesmo porque essa questão da crítica é muito interessante, né? Que a crítica, no sentido de avaliação, ela é bem produtiva. Mas quando a gente critica, né, o defeito do outro, a gente critica assim, a gente vai lembrar de Jesus, né, desse trabalho de Jesus, aí vai lembrar assim, como Jesus... O que Jesus faria, né? Como a gente, tu vê a mulher adúltera, né? Tu vai vendo todas as passagens dele, cadê os que condenaram? Pois eu também não te condeno. Aquele que tem a condição moral, aquele que chega, poderia, né, fazer o julgamento e não fazia, porque compreendia, né, o espírito naquele momento e a necessidade, mas dava a receita: vai e não volte a pecar, para que não te aconteça pior. Ó, vamos lá, eu tenho que agradecer aqui a Cris. Como é que é o sobrenome da Cris aqui? Eu sei se você me ajuda. Ó, Cris, eu não vou falar besteira, mas é difícil aqui, hein? Cris Guerin. Então, Duque de Caxias, muito obrigado aí pela participação. Mandou vários coraçãozinhos, beijinho. Muito obrigado mesmo. Agora aqui, o César, ele diz assim: eu creio que todos nós achamos que seguir Jesus é sempre muito difícil. E achamos que não podemos nesta vida seguir o que ele mesmo falou. Portanto, nosso consciente e inconsciente não permite realizar a mudança. Verdade, mas que ela é possível, né, César? A Bianca de São Gonçalo: perdi. Perdi. Ela chegou no final. Beijo no coração de toda a equipe. Você pode ver o reprise. É só entrar no site da rádio
que acho que a partir de amanhã já está lá o reprise do programa. A Luciane Saquarema: não consegui acessar pelo Facebook, mas acompanhei pelo celular. Amei o debate de hoje, um Feliz Natal a todos. Estou aprendendo muito com vocês. Muito obrigado, Luciane. Por isso que é bom, falhou um sistema, tem outro, tem várias possibilidades. A Cris falou que leram o nome dela certinho e mandou um sorriso. Então temos aí, vamos encerrando o nosso programa. Vou deixar aí para os nossos debatedores a sua mensagem final, Paulo Guedes. Aí a gente vai rodando até chegar no Nelson. Isso, o que a gente pode deixar é um Feliz Natal para todos, né? E principalmente uma revisão da própria vida, né? Agora diante desse momento especial que é a estada de Jesus mais próximo da Terra, né? Esquecer um pouco o Papai Noel e lembrar do ilustre nascimento de Jesus. Ele é o ser a ser pensado, analisado e seguido. A Monique da Vila Kennedy também agradecer pela participação, a Vera Lúcia da Ilha do Governador e a Rosane de Rocha Miranda, está dizendo que o programa está ótimo. E aí agora as considerações finais do Carlos Alberto Ferreira. Isso também. Eu quero desejar um Feliz Natal a todos também, né? Assim como com Jesus no coração, e dizer que todo esse empenho, sobre a questão da humildade, dessas virtudes, nós desenvolvemos no nosso dia a dia, trabalhando, tomando a atitude, até quando o Paulo Guedes ele falou, tomando a atitude realmente de querermos mudar, entendeu? Isso é muito importante. E fica uma frase finalizando a minha participação: ser humilde é ser do Cristo. O Cristiano está alertando aqui pelo WhatsApp que o programa fica gravado inteiro lá no Facebook. Então, mais uma oportunidade. Além de ter o site da própria rádio, você pode também agora pelo Facebook. Valeu, Cristiano. A Valéria de Bento Ribeiro, ela diz: Eduardo, você com as suas tiradas. A gente tem que tentar, né? Ir levar alegria, né? Ela diz que fica muito feliz. Bom, o objetivo é esse mesmo, é levar a doutrina espírita com alegria. Né? Nós fizemos questão aqui de lembrar sempre das obras básicas, sobretudo Allan Kardec, a contribuição imensa de Chico Xavier, mas sempre levar a doutrina espírita com alegria para todos vocês. O Assis de Mesquita, ele diz aqui: obrigado pela lembrança, possivelmente eu verei na íntegra a reprise do programa. Eledir está dando Feliz Natal para todos, agradecendo por tudo. E não para, Leda de Bangu, senão eu não vou deixar o povo. Vocês não param de mandar mensagem? Tá. Vamos agora ouvir o Nelson Tavares. Vamos lá. Sou eu. Eu estou esperando ele me dizer. Olha só o que é uma pessoa disciplinada. Eu estou esperando ele dizer. Bom, rapidinho. É claro que agir como Jesus é uma recomendação absolutamente apropriada. Mas a gente ainda não tem o psiquismo adiantado como o de Jesus, o que significa dizer que muitas das vezes discernir e diferenciar entre uma situação e outra ainda não nos é capaz, né? Ainda não nos é possível. Jesus, quando chegavam com uma armadilha para ele, rapidinho identificava que a intenção não era aquela que a superfície demonstrava. Joana de Ângeles falava: a água e o ácido sulfúrico têm na sua aparência a mesma... parecem a mesma coisa. Então só aquele que trabalha, estuda, labora, consegue diferenciar uma coisa da outra. E que o nosso ano seguinte, 2017, seja um ano de compreensão, de estudo e de muito aprofundamento da doutrina. A gente pode não agir como Jesus, mas com Jesus, hein? Com Jesus, com certeza. Gostei, Paulo Guedes, muito bom. Então agradecer ao Paulo Guedes, ao Carlos Alberto Ferreira, ao Nelson Tavares, a todo mundo. Hoje o estúdio estava lotado, Maria de Fátima Miranda ali atrás, ao Luiz Carlos aqui na operação, junto com o Paulo de Tarso, que está ali atento a tudo, a Cheirinha no telefone, a Dona Zita, mas sobretudo agradecer a você que está aí nos acompanhando, você que nos acompanhou pelo Facebook. Vamos encerrar a transmissão agora. No término do programa está entrando um monte de mensagem ainda. Célia Regina dizendo que foi ótimo o programa, muito legal. Não pare de entrar mensagem, mas temos que encerrar o programa. Muita paz a todos vocês e até o próximo debate na Rio, como diria Gerson Monteiro, se Deus quiser. Caramba, mas não parou esse negócio, cara.
Muito bom, gente. Ó, ainda tá gravando. Eu fui alertado aqui que eu começo a falar isso, mas muito obrigado a você que nos acompanhou. Primeira transmissão pelo Facebook, de muitas que virão ainda, tá bom? Muita paz a todos e até o próximo Debate na Rio. Quinta-feira tem mais com o Marcos Demário, hein? 13h. Um grande abraço. A Comissão de Previdência